Se eu te dissesse que existe um jeito rápido, simples, fácil e olha, com uma segurança muito alta de você dobrar o seu patrimônio em pouco tempo, o que você me diria? Provavelmente você ia ficar com o pé atrás. Por quê? Porque você ouve esse tipo de promessa. Quando o assunto é criptoativo, quando o assunto são empresas de pequena capitalização na bolsa, né? Ou seja, microcaps, só que não é isso que eu vou falar aqui, tá? Eu vou te mostrar uma opção fácil, simples, segura que você tem acesso a qualquer plataforma de investimento para você dobrar o seu patrimônio investido em pouco tempo. Se você quer saber, bora pro vídeo. Antes de começar, eu vou pedir que você curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal para estar sempre antenado com as novas opções de investimento que nós recomendamos por aqui, com as nossas análises, e você compartilhe esse conteúdo com quem você também quer que invista melhor o seu tão suado dinheiro. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de dobrar o patrimônio, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que você vai ter garantido uma valorização de mais de 100%. Tá? Quando eu estou falando de curto prazo, quando o assunto é investimento para pessoa física, eu estou falando de um prazo mais perto de 5 anos, estou falando de um prazo mais perto desse tempo, estou falando de um prazo semelhante a esse tempo. Porque quando você fala, poxa, eu tenho um objetivo de vida, um objetivo de 5 anos, é um objetivo de curto prazo. Você não pretende, mas você pode até ter na cabeça, né, a ideia de mudar de vida, de patamar de vida drasticamente em 5 anos, mas isso não é o mais provável. Quando a gente fala de horizonte de tempo de investimentos, até 5 anos, né, a gente está falando de um prazo mais curto. Quando a gente fala de 10 anos, a gente está falando de médio prazo. Isso quando a gente está falando de um planejamento financeiro, a gente está estruturando a jornada de investimento de uma pessoa física. Um prazo superior a 10, 20 anos, aí a gente começa a falar mais de longo prazo, isso pensando na sua jornada de investimento. Então, quando a gente fala algo entre 5, 6 anos, a gente ainda está falando dentro do tempo de vida, uma jornada de investimento médio do brasileiro da brasileira, um curto prazo. Então, primeira coisa é que, obviamente, não dá pra gente trazer um resultado, dobrar o patrimônio investido em um período de dias, semanas, meses. Se você entrou nesse vídeo por conta disso, muito provavelmente você vai encontrar outros vídeos que te ensinam a dobrar o patrimônio em dias, semanas e meses. Lógico que você vai encontrar. Tem uma frase de um economista americano chamado Thomas Sowell que diz o seguinte: quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos são capazes de satisfazê-la. Então, quando você busca dobrar o seu patrimônio em dias, semanas, meses, você vai encontrar quem te promete entregar isso, com certeza. Mas você está desejando o quê? O impossível, tá? E você vai encontrar quem que satisfaça esse seu desejo? Muito provavelmente aqueles mentirosos. Mas, bom, Gui, que tipo de investimento seria esse que dobraria o meu patrimônio com segurança, com garantia? Seria nada mais, nada menos do que o investimento em título público. Quando a gente fala em dobrar o seu patrimônio investido em um período curto, normalmente as pessoas pensam, poxa, ações, criptoativos ou opções. A gente não está falando de nada disso. A gente está falando do tipo de investimento mais conservador dentro da renda fixa, que é o investimento em título público. E como assim mais conservador? Não existem títulos públicos que oscilam bastante, que apresentam bastante volatilidade no seu preço? De fato, existem. Mas o que eu quero falar aqui quando eu digo conservador? Quando a gente fala de renda fixa, existem dois tipos de risco: o risco de mercado e o risco de crédito. Risco de mercado é isso aqui, ó, é volatilidade. É o chacoalhão de preços ao longo do tempo. E o risco de crédito é a probabilidade de você tomar um calote de um emissor de um título público, de um emissor de um título de renda fixa. Quando você compra um título de renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém. Então você está suscetível, em menor ou maior nível, a um calote do emissor, a um calote para quem você emprestou esse dinheiro. Quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Perfeito? Então, poxa, quando você fala risco de mercado, que é volatilidade aqui, títulos públicos são extremamente conservadores? Existem títulos públicos bem conservadores quando o assunto é volatilidade, chacoalhão de preços, e existem títulos que são arriscados em termos de volatilidade e risco de mercado, balanço de preços. Mas quando a gente está falando em termos de risco de mercado ou probabilidade de tomar um calote do emissor, no caso do governo federal, aí a gente já está falando de um título, de um investimento extremamente conservador. Então a gente está falando de um título público que apresenta uma baixíssima probabilidade de dar um calote, ou seja, de você não ver esse dinheiro de volta no seu vencimento, que apresenta sim um risco de mercado relevante, né? Ou seja, oscilação de preço. Mas que, se você carregar até o vencimento, vai dobrar o patrimônio investido. Que título é esse? É o Tesouro Pré-Fixado, então vou colocar aqui só T.
Tesouro Pré-Fixado 2031, tá certo? Esse título, ele vence exatamente nesse dia aqui, ó. 1/1 de 2031. E o que é interessante? Todo título público pré-fixado, no seu vencimento, ele vale exatamente R$1.000. Poxa, Gui, legal. E aí, o que tem isso? Hoje, um Tesouro Pré-Fixado 2031 está sendo negociado exatamente ao valor de R$ 474,87. Veja só, o que eu estou querendo dizer para você. Se você compra um tesouro pré-fixado que vence em 2031, está sendo lá negociado na plataforma do Tesouro Direto agora, que vence no dia 1º de janeiro de 2031, e você coloca R$ 474,87, você vai pegar no dia 1/1 de 2031, ele vai valer no dia 1/1 de 2031, R$1.000. Ele vai mais do que dobrar o seu patrimônio investido. Eu não estou dizendo que se isso acontecer, ou se aquilo deixar de acontecer, ou se eventualmente acontecer alguma coisa, não. Você vai colocar R$ 474,87 e você vai receber R$1.000 no dia 1º de janeiro de 2031. Para você ter uma ideia, isso aqui equivale a 110% de retorno positivo, tá? Vou colocar aqui R, você já entende que é retorno. Olha só, você vai falar o seguinte, pô Gui, isso é muito pouco, 110% de retorno. Mas eu vou te fazer uma pergunta, e talvez algumas pessoas não se sensibilizem, falem, pô Gui, não é possível, cara, vou dobrar, mas poxa, 6 anos, né? Não, um pouco mais de 6 anos, é um prazo muito longo, existem outras opções melhores no mercado de renda variável e tudo mais. Vou te fazer uma pergunta. Hoje, nosso índice Ibovespa, o que é o Ibovespa? O principal índice de ações no Brasil, ele representa as maiores e mais negociadas empresas do mercado brasileiro, está sendo negociado a 120 mil pontos. Qual que é a probabilidade que você atribui do Ibovespa duplicar dele estar sendo cotado a 240 mil pontos no dia 1º de janeiro de 2031? Qual que é a probabilidade? Você acha que é muito fácil disso acontecer? Com certeza, Gui. O Ibovespa, que representa as maiores e mais negociadas empresas do Brasil, vai estar acima dos 240 mil pontos lá no dia 1º de janeiro de 2031. Eu perguntei para algumas pessoas no meu Instagram, a grande maioria disse que é improvável que o Ibovespa esteja sendo cotado a um patamar superior a 240 mil pontos e uma boa parte delas tem a maior parte dos seus investimentos aplicados em ações. Faz sentido? Você está falando que é improvável que o Ibovespa, que representa as maiores e mais negociadas empresas da Bolsa Brasileira, esteja acima de 240 mil pontos e a maior parte do seu dinheiro está justamente em ações, justamente em fundos, em índices que seguem o Ibovespa. Será que faz sentido? Bom, mesma coisa para o IFIX, tá? O índice de fundos imobiliários. Eu sei que muitos de vocês adoram o IFIX, adoram fundos imobiliários. Eu também gosto. Mas existem pessoas que colocam todo o seu dinheiro em fundos imobiliários. E eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, o índice IFIX, que representa aí os maiores e melhores fundos imobiliários e mais negociados, né, do Brasil, está sendo negociado a 3.330 pontos. Qual que é a probabilidade que você atribui? Que esse índice, ou seja, que os maiores e mais negociados e melhores fundos imobiliários do Brasil, esteja acima de 6.660 pontos no dia 1º de janeiro de 2031. Eu tô falando de mais do que dobrar, tá certo? Nesse período. Você falou, Gui, existe uma possibilidade. Existe. Pô, Gui, ele vai ter que apresentar uma performance que talvez ele não apresentou aí em uma janela de 6 anos, certo? Certo. O que eu estou querendo fazer aqui? Provavelmente você está falando, poxa, o Gui está querendo dizer que não é mais para investir em ações, que não é mais para investir em fundos imobiliários, que é para investir somente em títulos de renda fixa, somente em títulos pré-fixados que vão mais do que dobrar o meu patrimônio em pouco mais de 6 anos? Não, eu simplesmente estou querendo mostrar para você que existe uma grande oportunidade com risco muito baixo de você dobrar o seu patrimônio de maneira garantida em pouco mais de 6 anos e que você deveria ao menos considerar em sua carteira de investimentos. Aí você deve estar se perguntando, pô, legal, Gui, mas e os títulos IPCA+? Aqui a gente está falando só dos pré-fixados, que tem o potencial de dobrar o nosso patrimônio investido, certo? Certo. Será que nos IPCA+, eu não tenho uma boa oportunidade? Você também tem, tá? Normalmente, quando a taxa dos pré-fixados está muito atrativa, a taxa dos IPCA
também está muito atrativo. Acontece que eu peguei o exemplo do tesouro pré-fixado para ficar mais fácil, para ficar mais claro, porque é mais fácil da gente tangibilizar o tipo de retorno que a gente pode ter. Quando eu coloco uma variável aqui, ela não é previsível, né, que é a variável da inflação, fica mais difícil de eu quantificar onde nós podemos chegar em termos de retorno. Mas, de novo, já gravei um vídeo falando do potencial das taxas do Tesouro IPCA+, a 6% ao ano. Você pode assistir, tá? Alguns vídeos para trás, vê lá. Então eu tô simplesmente querendo mostrar uma coisa para você nesse vídeo. Não é para você deixar de investir em ações, não é para você deixar de investir em fundos imobiliários. É simplesmente para que você passe a considerar ativos de renda fixa no Brasil como um pedaço estrutural da sua carteira de investimentos. Ou seja, que eles precisam estar lá dentro da sua carteira de investimentos. Principalmente os títulos pré-fixados e indexados à inflação, tá? Historicamente, essas são as classes de ativos no Brasil que trouxeram o maior retorno para o investidor, Você vai falar o seguinte, pô Gui, você falou de um retorno ali com o Tesouro pré-fixado, né, de mais ou menos 110% no período. Se a gente for pegar R$1.000 do vencimento, entender que ele vale R$474 hoje, isso dá mais ou menos 110% de valorização. Isso já está considerando o imposto de renda? Não. Quando você considera o pagamento do imposto de renda, você vai ver que a taxa de retorno líquida cai para algo perto de 95%. De qualquer maneira, é óbvio que a gente precisa entender, quando a gente fala do investimento em ações, os dividendos são isentos, mas juros sobre capital próprio, juros sobre ganho de capital, né, ou seja, valorização, são tributados. Assim como nos fundos imobiliários, dividendos são isentos do imposto de renda, porém, o ganho sobre o patrimônio investido é tributado. Então você também teria algum tipo de pagamento de imposto. Perfeito? A única coisa que eu quero te alertar é: considere os investimentos de renda fixa na sua carteira de investimentos, principalmente para o momento atual. Você consegue garantir um nível de retorno muito bom em um curto espaço de tempo e com uma garantia muito forte, com uma segurança muito paula. Você até pode entender que, poxa, a situação fiscal do Brasil, o equilíbrio das contas públicas está meio abalado, mas nem o mais pessimista dos economistas acredita que até o dia 1º de janeiro de 2031, o governo federal, o Tesouro Nacional, vai dar um calote na dívida pública. Você teria que ser mais pessimista do que o mais pessimista dos economistas em atuação até o momento. Agora você deve estar se perguntando, pô Gui, mas beleza, então como é que eu faço para investir bem em renda fixa, selecionar os melhores títulos, como é que eu faço para selecionar as melhores ações, né, que podem apresentar um potencial de valorização até melhor do que o do Ibovespa, até melhor do que o Tesouro pré-fixado? Como é que eu faço para selecionar bons fundos imobiliários que me apresentem um potencial de valorização maior do que o Tesouro pré-fixado, né? Como é que eu faço essa seleção de ativos? Bom, se você não quer perder tempo estudando, ganhando experiência em cada um dos respectivos mercados, você ter acesso à plataforma da Finclass é uma opção. Por quê? Porque além de ser uma plataforma de educação financeira, a plataforma da Finclass hoje é uma research. O que é uma research? Uma casa de investimento, uma plataforma que visa dar recomendações de investimento para a pessoa física. Então hoje nós contamos com um time de mais de 15 profissionais de investimento com experiência em cada segmento diferente. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais e fundos de investimento. Então nós montamos carteiras recomendadas com ativos e nós te dizemos exatamente quais ações comprar, quanto comprar em cada uma. Quais fundos imobiliários comprar, quanto comprar de cada um. Quais ativos internacionais comprar, quanto comprar em cada um. E assim sucessivamente. Então você vai aprender mais sobre determinadas classes de ativos. Você vai ter recomendações de investimento realizadas por verdadeiros profissionais do mercado e nunca mais vai ficar perdido sobre onde investir o seu dinheiro. E além do mais, todos os dias, de segunda a sexta-feira, você tem live com os analistas da Finclass para tirar todas as suas dúvidas. Ah, Gui, não consigo entrar no horário da live. Manda suas dúvidas na nossa comunidade, que é um dos nossos moderadores e até os nossos analistas de investimento vão tirar essa dúvida para você, tá? É muito simples. Você vai entrar na plataforma, digitar exatamente o valor que você tem para investir e a gente vai te dizer exatamente qual é a carteira recomendada para o seu nível de patrimônio. Se você ficou até aqui, se interessou mais pela Finclass, clica no link abaixo que tem um link para você assinar a Finclass. E no mais, se não gostou, não acha que é para você, você pode cancelar em até 7 dias que a gente faz o estorno total pelo seu cartão de crédito, tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com quem também quer ter acesso a esse conhecimento e se inscreva no nosso canal para estar sempre recebendo novas informações sobre economia, política e investimentos. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.